Boa noite a todos. Cumprimento todos os vereadores, a toda a população que nos assiste e nos ouve da residência. Declaro aberta a 18ª sessão ordinária do ano 2021. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Odeio os homens hipócritas, mas amo a vossa lei. Vós sois meu abrigo e meu escudo. Vossa palavra é minha esperança. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Executivo. Prefeitura de Anhembi, ofício 481 de 2021. Anhembi, 22 de setembro de 2021. Senhor Presidente, em atenção ao ofício número 175/21, recebido dessa Casa de Leis, e sobre os pedidos de informações dos mesmos formulados, informo que segue. Requerimento número 48/2021. Informo que não podemos disponibilizar a listagem nominal das pessoas que recebem cestas básicas destinadas pela assistência social e as destinadas pelas rodovias do Tietê, em razão do sigilo que deve haver quanto às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Porém, se encontram no departamento os cadastros das famílias para a conferência. Anexamos ao presente a relação nominal dos contemplados pelo programa Anhembi Mais Feliz. Esperando ter atendido o solicitado, apresentamos e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de estima, de distinta consideração e apreço. Sem mais para o momento, atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, prefeito municipal interino. Segue a relação aqui com os nomes aqui. Ofício número 493/2021. Anhembi, 29 de setembro de 2021. Senhor Presidente interino, acusamos o recebimento do autógrafo número 37/2021, de 21 de setembro de 2021, mencionando que na sessão ordinária de 20 de setembro de 2021 foi aprovado o projeto de lei número 19/2021, que dispõe sobre o programa municipal Amparo ao Ciclo Menstrual e dá outras providências. Entretanto, o Poder Executivo vem comunicar que veta o referido projeto por ser o mesmo inconstitucional, tendo em vista a existência de vício de iniciativa decorrente da redação do artigo 7º do referido projeto de lei, nos seguintes termos. O ato normativo impugnado da iniciativa parlamentar é verticalmente incompatível com o nosso ordenamento constitucional, por violar o princípio da separação de poderes, previsto nos artigos 5º e 47, inciso 2 e 14 da Constituição do Estado, aplicáveis aos municípios por força do artigo 144 da Carta Paulista, os quais dispõem o seguinte. Artigo 5º. São poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 47. Compete privativamente ao governador, além de outras atribuições previstas nessa Constituição. Inciso 2. Exercer com auxílio dos secretários de Estado a direção superior da administração estadual. 14. Praticar os demais atos de administração nos limites da competência do Executivo. Artigo 144. Os municípios com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. Todavia, cabe exclusivamente ao Poder Executivo a gestão, envolvendo os órgãos da administração pública municipal e o bem-estar da própria população e do meio ambiente. Assim, quando o Poder Legislativo do município edita lei, determinando a distribuição de absorventes e realização de palestras, campanhas, distribuição de cartilhas, invade indevidamente esfera que é própria da atividade do administrador público, violando o princípio da separação de poderes. Observa-se que o Poder Legislativo impôs obrigações ao Poder Executivo, tais como a distribuição de bens e serviços sem a devida previsão orçamentária. A distribuição de bens e execução de serviço, em razão da criação de despesa, deve ser previamente estudada e prevista no orçamento. Além do mais, a criação de programa é atividade nitidamente administrativa, representativa de atos de gestão, de escolha política para a satisfação das necessidades essenciais coletivas, vinculadas aos direitos fundamentais, assim privativa do Poder Executivo. Cabe essencialmente à administração pública, e não ao legislador, deliberar a respeito da conveniência e oportunidade de determinados equipamentos em benefício da população.
Trata-se de atuação administrativa que decorre de escolha política de gestão, na qual é vedada a intromissão de qualquer outro poder. A inconstitucionalidade, portanto, decorre da violação da regra de separação de poderes, prevista na Constituição Paulista e aplicável aos municípios. Artigo 5º, artigo 47, inciso 2 e 14 e artigo 144. É pacífico na doutrina, bem como na jurisprudência, que ao Poder Executivo cabe primordialmente a função de administrar, que se revela em atos de planejamento, organização, direção e execução de atividades inerentes ao poder público. De outra banda, ao Poder Legislativo, de forma primacial, cabe a função de editar leis, ou seja, atos normativos revestidos de generalidade e abstração. O diploma impugnado, na prática, invadiu a esfera da gestão administrativa e previsão orçamentária, que cabe ao Poder Executivo e envolve o planejamento, a direção, a organização e a execução de atos de governo, no caso em análise, representados pela escolha do melhor serviço a ser prestado. A atuação legislativa impugnada equivale à prática de ato de administração, de sorte a violar a garantia constitucional da separação dos poderes. Cumpre recordar o ensinamento de Eli Lopes Meireles, anotando que a Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. O Legislativo edita normas, o Executivo pratica atos segundo as normas. Nesta sinergia de funções é que residem a harmonia e independência dos poderes, princípio constitucional, artigo 2º, extensivo ao governo local. Qualquer atividade da Prefeitura ou Câmara realizada com usurpação de funções é nula e inoperante. Sintetiza, ademais, que todo ato do prefeito que infringir prerrogativa da Câmara, como também toda deliberação da Câmara que invadir ou retirar a atribuição da Prefeitura ou do prefeito, é nulo, por ofensivo ao princípio da separação de funções dos órgãos do governo local. Constituição Federal, artigo 2º, combinado com o artigo 31, podendo ser invalidado pelo Poder Judiciário. Direito Municipal Brasileiro, 15ª edição, atualizada por Márcio Schneider Reis, Edgar Neves da Silva, São Paulo, Malheiros, 2006, páginas 708 e 712. Desse modo, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra, editando leis que equivalem, na prática, a verdadeiros atos de administração, viola a harmonia e independência que deve existir entre os poderes estatais. É ponto pacífico que as regras do processo legislativo federal, especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada, são normas de observância obrigatória pelos Estados-membros. STF, ADI 2719, dígito 1, Espírito Santo. Tribunal Pleno. Relator, ministro Carlos Veloso, 23 de março de 2003, votação unânime. Como desdobramento particularizado do princípio da separação dos poderes, artigo 5º da Constituição Estadual, a Constituição do Estado de São Paulo prevê, no artigo 24, parágrafo 2º, 2, iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo, aplicável na órbita municipal por obra do seu artigo 144, para a criação e extinção das secretarias de Estado e órgão da administração pública, observado o disposto no artigo 47, inciso 19, o que compreende a fixação ou alteração das atribuições dos órgãos da administração pública direta. Também prevê no artigo 47, aplicável na órbita municipal, por obra do seu artigo 144, competência privativa do chefe do Poder Executivo. O dispositivo consagra a atribuição de governo do chefe do Poder Executivo, traçando suas competências próprias de administração e gestão, que compõem a denominada reserva de administração, pois veiculam matérias de sua alçada exclusiva, imunes à interferência do Poder Legislativo. A linha A do inciso 19 desse artigo 47 fornece ao chefe do Poder Executivo a prerrogativa de dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, em preceito semelhante ao artigo 84, inciso 6, a linha A da Constituição Federal. Por sua vez, os incisos 2 e 14 estabelecem competir-lhe o exercício da direção superior da administração e a prática dos demais atos de administração nos limites da competência do Poder Executivo. A inconstitucionalidade transparece exatamente pelo divórcio da iniciativa parlamentar da lei local com esses preceitos da Constituição Estadual. Pois, ao instituir o equipamento que deve ser instalado, de um lado, a lei viola o artigo 47, inciso 2, inciso 14 e inciso 19. A. No estabelecimento de regras que respeitam
a direção da administração e a organização e funcionamento do Poder Executivo. Matéria essa que é da alçada da reserva da administração. E de outro, ela ofende o artigo 24, parágrafo 2º, 2, na medida em que impõe atribuição ao Poder Executivo. Nesse sentido, a jurisprudência constitucional, administrativo, lei que atribui tarefas ao DETRAN, Espírito Santo, de iniciativa parlamentar, inconstitucionalidade, competência do chefe do Poder Executivo, Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, a linha N, e artigo 84, incisos 2 e 6. Lei 7.157/2002 do Espírito Santo. 1. É de iniciativa do chefe do Poder Executivo a proposta de lei que vise a criação, estruturação e atribuição de órgãos da administração pública. Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, e artigo 84, incisos 2 e 6. 2. As regras do processo legislativo federal, especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada, são normas de observância obrigatória pelos Estados-membros. 3. Precedentes do STF. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. STF, ADI 2719, dígito 1, Espírito Santo, Tribunal Pleno. Relator, ministro Carlos Veloso, 20 de março de 2003, votação unânime. É indispensável a iniciativa do chefe do Poder Executivo, mediante projeto de lei ou mesmo após a emenda constitucional 32/2001, por meio de decreto, na elaboração de normas que, de alguma forma, remodelem as atribuições de órgão pertencente à estrutura administrativa de determinada unidade da Federação. STF, ADI 3254, Espírito Santo, Tribunal Pleno. Relatoria da ministra Ellen Grace, 16 de novembro de 2005, votação unânime. No Diário de Justiça de 2 de dezembro de 2005, na página 2. Ação direta de inconstitucionalidade. Ajuizamento pelo prefeito de São José do Rio Preto. Lei Municipal número 10.241/08. Cria o serviço de fisioterapia e terapia ocupacional nas unidades básicas de saúde e determina que as despesas decorrentes correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Matéria afeta a administração pública, cuja gestão é de competência do prefeito. Vício de iniciativa configurado. Criação, ademais de despesas sem a devida previsão de recursos. Inadmissibilidade, violação dos artigos 5º e 25, ambos da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade da lei configurada. Ação procedente. ADI 172331, dígito 0/100. Órgão especial, relatoria do desembargador Walter de Almeida Guilherme. Votação unânime, 22 de abril de 2009. Além disso, invade a denominada reserva de administração, como já decidido. Reserva de administração e separação de poderes. O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação ultra vires do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais. STF, ADI-MC 2364 de Alagoas, Tribunal Pleno, relator, ministro Celso de Mello, 1º de agosto de 2001, no Diário de Justiça, 14 de dezembro de 2001, na página 23. De outro lado, e não menos importante, a lei local contestada colide frontalmente com o artigo 25 da Constituição do Estado de São Paulo. A norma combatida, ao determinar a distribuição de bens e implantação de sérvios, não indica os recursos orçamentários necessários para a cobertura dos gastos, advindos que, no caso, são evidentes, cuja instituição demanda meios financeiros que não foram previstos, não servindo a tanto a genérica menção a rubricas orçamentárias próprias.
A ausência desse recurso impede o cumprimento da gestão financeira responsável. Diante do exposto, com fundamento nos já citados dispositivos legais, o Executivo veta o projeto de lei número 19/2021, pela inviabilidade do projeto, pois padece de vício formal de inconstitucionalidade, com base nos artigos 5º e 47, incisos 2 e 14 da Constituição do Estado de São Paulo, bem como o artigo 11 da Lei Orgânica Municipal. Sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe votos de estima e consideração. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal interino. Ofício 487/21, Anhembi, 28 de setembro de 2021. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 29/21, que estima receita e fixa a despesa do município de Anhembi para exercício de 2022. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal interino. Projeto de lei número 29/21, de 28 de setembro de 2021. Estima a receita e fixa a despesa no município de Anhembi para o exercício de 2022. Lindeval Augusto Mota, Prefeito interino do município de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Orçamento Geral do município de Anhembi estima a receita e fixa a despesa em R$ 48.725.800 para exercício de 2022. Artigo 2º. A receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no anexo 2 da Lei 4.320 de 64, com o seguinte desdobramento. Receitas correntes. Impostos, taxas e contribuições de melhoria, R$ 4.156.300. Receita patrimonial, R$ 460.000. Transferências correntes, R$ 45.576.500. Outras receitas correntes, R$ 88.500. Deduções para o Fundeb, R$ 6.364.500. Receitas de capital, alienação de bens, R$ 6.000. Transferência de capital, R$ 4.803.000. Total da receita líquida, R$ 48.725.800. Parágrafo único. Durante o exercício financeiro de 2022, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la à sua efetiva arrecadação. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos programas de trabalho e natureza de despesa, que apresenta o seguinte desdobramento. 1. Por departamento. Câmara Municipal, R$ 1.980.000. Gabinete e dependências, R$ 1.388.000. Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 1.416.000. Departamento de Administração e Finanças, R$ 4.350.000. Obras e Serviços Públicos, R$ 10.066.300. Fundo Municipal de Saúde, R$ 11.123.500. Esporte, Lazer e Turismo, R$ 1.866.000. Ensino Fundamental, R$ 3.013.000. Creches e pré-escolas, R$ 2.455.000. Fundeb, R$ 7.050.000. Alimentação escolar, R$ 1.698.000. Departamento de Agricultura, R$ 380.000. Encargos gerais do município, R$ 1.940.000. Total, R$ 48.725.800. 2. Por categoria econômica. Pessoal e encargos sociais, R$ 19.044.000. Outras despesas correntes, R$ 20.580.500. Investimentos, R$ 8.641.300. Amortização da dívida, R$ 10.000.
Reserva de contingência, R$ 450 mil. Total, R$ 48.725.800. Artigo 4º. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício serão inscritas nos restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas de educação e saúde. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a 1. Realizar operações de crédito nos termos da legislação em vigor. 2. Abrir no curso da execução orçamentária de 2022 créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da despesa total fixada por lei. A. Os créditos suplementares abertos correrão à conta de recursos nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1, 2, 3 e 4, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 3. Utilizar os recursos vinculados à conta reserva de contingência nas situações previstas no artigo 5º, inciso 3, da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 8º da Portaria Interministerial 163, de 4 de maio de 2001. 4. Abrir no curso da execução do orçamento de 2022 créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos específicos cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução. 5. Proceder às adequações necessárias juntos à Lei do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, visando a compatibilização de seus anexos com a presente lei. 6. Reclassificar suas dotações orçamentárias a nível de fonte de recurso, objetivando a funcionalidade do projeto ao DESP do Tribunal de Contas do Estado. Artigo 6º. As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas as metas físicas dos projetos e atividades compatibilizados com a LOA, por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem de qualquer modo programas, ações e valores ou que autorizem esses procedimentos. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Anhembi, 28 de setembro de 2021, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal Interino. Exposição de motivos. Senhor Presidente e nobres vereadores, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, o anexo projeto de lei que dispõe sobre o orçamento-programa para o exercício financeiro de 2022, em cumprimento ao disposto do artigo 165 da Constituição Federal e artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 101, de 4 de maio de 2000, e Lei 4.320, de 64, discutido em audiência pública durante o processo de elaboração. Observa-se que o projeto de lei de orçamento para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e as novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas, bem como as alterações na codificação das receitas e despesas, conforme Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001, com as modificações posteriores. Na elaboração da presente proposta, foi observado o princípio da transferência, ditado pelo parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois foi discutido em audiência pública realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal. Outro fato que deve ser levado em conta é a atual situação econômica em que o Brasil atravessa, que irá repercutir no exercício 2022. Portanto, o orçamento foi elaborado levando em consideração esse cenário econômico. Por fim, esperando que esse projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária para o encerramento da sessão legislativa. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Interino Municipal. Encerrou a matéria do Executivo, presidente.
Muito obrigado. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Legislativo. Câmara Municipal de Anhembi, prédio Antônio José Pinto. Indicação número 127/2021. Vereadores autores: Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva e Marcos Paulino da Silva. Indicamos ao senhor Lindeval Augusto Mota, prefeito municipal em exercício, e equipe para que realize a limpeza e conservação dos banheiros públicos, principalmente o que está situado na Praça Bela Vista, em frente à Rua Felício Fernandes Proença, pois encontra-se em verdadeiro estado de calamidade, conforme fotos em anexo. Justificativa. A presente indicação se dá pelo fato do banheiro estar todo sujo e com as cubas do lavatório quebrado e impossibilitado para o uso. Plenário Guilherme Terni, 30 de setembro de 2021. Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania. Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania. Marcos Paulino da Silva, vereador Cidadania. Requerimento número 54/2021, com pedido de urgência. Vereadores autores: Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, Marcos Paulino da Silva e Rodrigo Elias Pinto. Senhor presidente, requeremos à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, que se oficie o senhor prefeito municipal interino, Lindeval Augusto Mota, nos seguintes termos. Considerando que, há alguns dias, foram veiculados nas mídias sociais vídeos onde um cidadão não identificado filmou caminhões da prefeitura de Anhembi carregados de terra e descarregando o material. Um dos modelos é o Iveco Tector 240E28S, cor branca, ano modelo 2016-2016, placa GBI 0263, onde, de acordo com a filmagem, supostamente seria uma propriedade rural no condomínio Laranjeiras, na beira da SP 147, no município de Piracicaba. Considerando que, mesmo com o recolhimento de taxa, esse tipo de serviço não pode ser realizado fora dos limites territoriais do município de Anhembi. Assim, solicita-se: 1. Quem autorizou o serviço? Encaminhar documento comprobatório. 2. Quem eram os motoristas dos veículos das filmagens? Encaminhar documentos comprobatórios. 3. Quem foi o contratante do serviço? Proprietário do local ou beneficiário? O mesmo pagou alguma taxa? Encaminhar documentos comprobatórios. 4. Qual a fundamentação legal utilizada pelo gestor para que autorizasse o serviço? Explique, justifique e fundamente. 5. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 28 de setembro de 2021. Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania. Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania. Marcos Paulino da Silva, vereador Cidadania. Rodrigo Elias Pinto, vereador PSD. Moção de pesar número 10/2021. Vereador autor: Luiz Felipe Ariovaldo Calim Manuel Abude. A Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida de Oliveira, ocorrido na data de 26 de setembro de 2021, com base no artigo 133 e artigo 134 do Regimento Interno. Maria Aparecida de Oliveira, nascida em 20 de fevereiro de 1946, natural de Juquiratiba. Era filha de Marcílio Rodrigues e Guilhermina da Silva. Maria Aparecida de Oliveira, casada com Erasmo de Oliveira, com quem formou família e teve 12 filhos: Marina de Oliveira, Flousina de Oliveira, Erasmo Carlos de Oliveira, Marco Antônio de Oliveira, Sandro de Oliveira, Patrícia de Oliveira, Aguinaldo de Oliveira, Fábio de Oliveira, Maurício de Oliveira,
Carlos Alberto de Oliveira, Camila de Oliveira e Luiz Ricardo de Oliveira. Maria Aparecida de Oliveira deixou o legado de exemplo e modelo de vida enquanto cidadã, mulher de princípios, fé e alicerce de sua família. Esta igreja, Casa de Leis, não poderia deixar de se associar ao pesar dos familiares da senhora Maria Aparecida de Oliveira, a quem deixamos nossas sinceras condolências. Manifestamos nosso profundo respeito e rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. A sua partida nos causou grande tristeza, aos familiares, amigos e conhecidos, que tiveram a oportunidade e o prazer de compartilhar momentos de convivência e aprendizado ao seu lado. Sentem a profunda falta que deixará em nossos corações e na nossa memória. E nós, vereadores da Câmara Municipal de Anhembi, não poderíamos deixar de prestar essa homenagem e abraçar os familiares e amigos com votos de pesar, rogando a Deus que os conforte. Plenário Guilherme Terni, 30 de setembro de 2021. Luiz Felipe Ariovaldo Calim Manuel Abud, vereador Progressistas. Encerrou a matéria do Legislativo, presidente. Muito obrigado. Seguimos para a palavra livre. Hoje iniciamos com a palavra do vereador Edivaldo Israel Amâncio. Boa noite a todos, nobres colegas. Boa noite, acho que hoje não estamos, né, no Facebook, então, direto só queria fazer parte ali da moção de aplauso do nosso companheiro Lipe. Parabenizar também a todos os candidatos a prefeito que participaram. Parabenizar também o prefeito Motinha, hoje eleito. Parabenizar também nosso amigo João Tomé, que hoje é o ponta direita, faz parte do nosso time direto hoje, vereador João Tomé. E por hoje é isso, senhor presidente. Boa noite. A palavra com o vereador João Tomé Filho. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e aqueles que futuramente vão nos acompanhar pelas redes sociais, o nosso cordial boa noite. E queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estarmos aqui mais uma vez, esse trabalho tão importante que essa Casa de Lei, então, tem empregado. Quero, com muito carinho aqui, parabenizar, como o meu colega já disse, aqueles que disputaram a eleição, na pessoa do seu Lindoval Augusto Mota, pela vitória, e que Deus possa estar no comando da nossa cidade. Senhor presidente, em rápidas palavras, eu queria lembrar apenas do veto, né, do projeto que diz sobre o ciclo, da importância aqui desse projeto, né, para que então eu possa também citar um fato que aconteceu. O projeto vetado, então, dispõe sobre o Programa Municipal de Amparo do Ciclo Menstrual, falando da saúde da mulher, mais especificamente. No último sábado, nós tivemos um incidente ali no pronto atendimento aqui de Anhembi, e um projeto nosso também, anteriormente vetado também, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento. Então eu lembro desse projeto, para também lembrar desse segundo veto, mas preocupado com a situação do que ocorreu, aonde uma pessoa, então, correndo por uma situação ali de violência, entrou no departamento ali, na garagem, em cima, na entrada principal ali, do departamento de saúde, e foi espancado e violentamente por 5 outras pessoas. Lembro com pesar e preocupação. Talvez, se nós tivéssemos, se de repente o Executivo tivesse olhado com cuidado, que deve olhar para alguns projetos, a Câmara de Monitoramento, naquele momento, talvez não evitasse o problema, obviamente. Mas nós teríamos como, hoje, ir atrás dos culpados e assim sucessivamente a lei fazer de maneira tal como deve ser feito. Então, lembro desse projeto que foi vetado e o veto cassado por esta casa,
E novamente proponho aqui a todos que nós avaliemos com cuidado um projeto tão importante quanto é esse segundo, o projeto 19, que dispõe sobre o ciclo menstrual, aqui o apoio às mulheres, e também possamos nós avaliarmos, caçarmos o veto. Quero aqui, senhor presidente, mais uma vez agradecer e a Deus pela oportunidade, como já citado, de nós então agora ficarmos, propriamente dito, e continuar o trabalho. Eu acho que é indispensável, independente do período que ficaríamos, o trabalho tem que ser feito. Agora é somatória de esforços para que então a IEMB possa verdadeiramente estar no caminho certo. Muito obrigado, senhores, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra com o vereador Felipe Abud. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, as pessoas que da Câmara Municipal, os servidores que nos assistem aqui da Câmara Municipal, cidadãos presentes na casa e as pessoas que nos acompanham das redes sociais e da Rádio AMB FM. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar minha palavra falando sobre a moção de pesar número 10 de 2021, da dona Maria Aparecida de Oliveira. A dona Maria nasceu em Juquiratiba, mas casou e viveu a vida toda em Piramboia. Constituiu com seu Erasmo família, tiveram 12 filhos. Inclusive um dos filhos é o ex-vereador Marco Antônio de Oliveira, o vereador Colli. São pessoas do distrito de Piramboia, os filhos moram lá, construíram família lá. A dona Maria viveu a vida toda no nosso distrito, junto com seu marido, com seu esposo. Pessoa conhecida, pessoa do bem, criou os filhos. E, infelizmente, no último dia 26 de setembro, ela veio a falecer na Unesp, por onde passou um período internada. E então não poderíamos jamais deixar de homenageá-la e homenagear a família que ficou com essa perda dessa senhora conhecida por todas as pessoas do nosso distrito. E sobre o vereador, o nobre colega Edivaldo, de querer assinar junto a moção de pesar, claro, evidente, e também estendo aos demais colegas vereadores que quiserem. Gostaria também de falar um pouco sobre a eleição suplementar que ocorreu ontem no nosso município, dia 3 de outubro. Parabenizar todos os candidatos, começar pelo meu amigo, nobre vereador Rodrigo Pomba, que apresentou suas propostas, que fez uma campanha bonita, uma campanha propositiva. Então, parabéns, vereador, parabéns para você, parabéns para a candidata a vice, Beatriz Félix. Também gostaria de cumprimentar a jovem Rafaela Ferreira, que também se candidatou junto com a Priscila Jacó, Rogério Winkler também junto com o Fernando Casale. E por fim, não poderia deixar de cumprimentar o prefeito Motinha. O prefeito Motinha, que até então estava interino no cargo, ontem conseguiu se tornar prefeito. Ele, juntamente com o vice Alex. Desejo aos dois sucesso, sabedoria, e espero que eles possam ter um bom diálogo com a Câmara Municipal, para que juntos possamos desenvolver políticas públicas para o bem do nosso município e para as pessoas mais necessitadas, né? Penso que ontem foi um divisor de águas em nosso município. Através da eleição
dos dois. Pela primeira vez, dois candidatos vindos do distrito conseguiram ganhar uma eleição para comandar o município todo. Acho importante, acho de relevância, vai ser histórico essa conquista deles, e penso que isso vai ser bom para nosso município. Assim não se acaba o estigma que a Anhembi tem que lançar o prefeito e Piramboia lançar o vice, né? O nobre colega Rodrigo compôs chapa também com a jovem de Anhembi, saiu com chapa de Anhembi, poderia ter ganho, não ganhou, mas poderia ter ganho. E assim, penso que daqui para frente as coisas vão ser diferentes em nosso município. Tanto pessoas, políticos de Anhembi como de Piramboia, vão conseguir realizar o sonho, a vontade de administrar o município e não ficar naquela dependência de um lançar candidato a prefeito e o outro vice. Desejo sucesso a eles. Uma boa noite. Obrigado, vereador. Palavra com o vereador Marcos Paulino. O vereador Rodrigo Moura. Novamente, boa noite a todos que nos acompanham, a todos os vereadores. Acho que também para não ser muito repetitivo, eu vou ser bem rápido nas palavras. Acho que o momento é de parabenizar mesmo todos os candidatos aí, ao nosso amigo aqui, vereador Rodrigo, a Rafaela, o Rogério e também o Lindeval, que acabou sendo eleito prefeito do município. Então, eu acho que para não ser tão repetitivo, né, todos aqui estão falando isso, eu gostaria de deixar registrado a minha fala e pegando um gancho do que o nobre vereador falou, Felipe. Eu acho que foi uma campanha desgastante, pesada, com essas mudanças, mas foi também, eu concordo com o senhor, que foi uma quebra de paradigmas, né? Então, essas mudanças acabaram fazendo com que aparecessem propostas com candidatos com propostas sendo divulgadas, né, pessoas novas que foram eleitas, que necessariamente não participou, como é o caso da Beatriz, né? Ela não é uma pessoa que foi, né, de carreira política, mas tem proposta, é jovem, então trouxe bastante coisa interessante. Então, acho que essa quebra de paradigmas aí foi bastante importante. Entendo que abre portas, né, nesse sentido de ter essa questão do distrito e cidade. Então, eu achei bastante importante a sua colocação. Então, gostaria somente de pegar carona no comentário e parabenizar os que estão eleitos aí. Também, eu acho que é importante essa conexão com a Câmara, né, uma Câmara nova. Então, a gente sempre está falando aqui, o João sempre comenta que é uma Câmara nova, que a gente está fazendo um trabalho e me deixo à disposição sempre, né, para a gente fazer essa conexão e trabalhar para o povo, que é o que precisa, né. Então, a gente precisa desse trabalho. Então, parabéns a todos e que possamos seguir firmes e fortes aí. Presidente, obrigado. O senhor me permitiria uma parte na sua fala? Eu não poderia deixar passar um lapso desse. Também gostaria de cumprimentar o meu nobre colega João Tomé, que a partir de ontem, com a vitória do prefeito Motinha, o João se torna vereador do município, vai estar conosco a legislatura inteira. Então eu gostaria de desejar parabéns a ele, muito sucesso, que Deus abençoe ele, e dizer que eu fiquei muito feliz com o colega João de estar aqui conosco durante os 4 anos. Também, muito obrigado. Desculpe, viu, senhor presidente? Na sequência, a palavra é minha, Rodrigo Pomba. Eu já cheguei derrubando as coisas já. Senhor presidente, colegas vereadores, aos servidores da casa que nos auxiliam nos trabalhos, ao cidadão presente, aos cidadãos que nos acompanham pelas redes sociais, que vai ter acesso a essa filmagem, pela
pela Rádio AMB FM também. Meu boa noite a todos. Como não poderia ser diferente, hoje há alguns comentários sobre esse processo eleitoral que atravessamos e se concluiu com a eleição ontem. Quero aqui parabenizar o prefeito eleito, o Motinha, junto com o seu vice, o Alex Lambari, a toda a equipe que esteve envolvida na sua campanha, pelo resultado obtido nas urnas. Cumprimentar também aqui o Rogerião, o Violinha e toda a sua equipe também que esteve envolvida na sua campanha. Igualmente também a Rafaela, a Priscila e a sua equipe também que participaram aí. Realmente foi um processo cansativo, porque foi 4 vezes remarcada a campanha, aí você começa a campanha, para. Isso aí gerou um grande tumulto em todo o processo. Se concluiu ontem e vamos aguardar aí agora os próximos prazos aí que a Justiça Eleitoral tem para diplomação, para a gente ver como que vai ficar, né, o andamento disso aí. Foi uma eleição de muito aprendizado para mim, porque até então eu só disputei eleição para vereador, né, fui vitorioso em 4 eleições de vereador, e essa para prefeito aqui eu não obtive a vitória, mas muito aprendizado. Eu estou muito feliz, e principalmente com as pessoas que estiveram do meu lado. A Bia Félix é uma menina que se mostrou guerreira, é uma pessoa que das 5 horas da manhã até meia-noite, aí se tivesse que fazer campanha, ela faria. Tenho certeza que o futuro político dela, se assim ela entender que deva permanecer, mas espero que permaneça, tem muito a contribuir para a nossa cidade. Muito obrigado mesmo, Bia, por ter topado esse desafio junto comigo, por ter encarado esse desafio. E apesar de a gente já se conhecer há muitos anos, mas passei a admirar você de uma forma que sem precedentes na parte da política aqui na cidade, que tem AMB aqui. Eu quero mencionar alguns nomes também, de pessoas que tiveram na rua com a gente, estiveram nas casas, estiveram na zona rural, conversando com as pessoas. A Daniela, o Jonathan, eles estiveram mais na ativa, em alguns momentos também a Silvana. São pessoas aí que foram guerreiras. E um companheiro que, falar para você, não é de agora que está na política junto comigo, mas também é outro camarada que a minha consideração só passou a ser maior, que é o Vardão. O Vardão também é um guerreiro também, esteve na luta lá. A gente sabia, desde o começo, que seria uma eleição muito difícil por todo o contexto que estava atravessando, mas raça não faltou, dignidade não faltou e honestidade não faltou. Então, além do aprendizado que serviu todo esse processo aqui também, fica plantada uma semente também. E vamos seguir em frente. Não é porque teve um insucesso nas urnas que o trabalho para. Muito pelo contrário, eu estou focado no meu trabalho. Amanhã já estou indo para Brasília, já vou ficar lá essa semana para bater de gabinete em gabinete lá, solicitando recursos para a nossa cidade. E dentro do processo democrático também, que a gente vivenciou ontem, que é a eleição, mas a gente não pode deixar também de esquecer que o vereador é importante nesse processo democrático também. Principalmente na fiscalização da legalidade, da moralidade pública, né? Então a gente está aí também, vamos continuar empenhado nessa função, né? Então, é esse o recado que eu quero deixar aqui, registrado. Fico à disposição, e quero também parabenizar o João Tomé também, que agora foi efetivado mesmo, né? Até então era uma situação ainda que poderia ser que não continuasse, e agora é efetivado. Então, fica aqui, João, meus cumprimentos a você também, e aos meus colegas aqui, eu fico à disposição do trabalho legislativo aqui. Tá ok? Um forte abraço a todos. Se alguém está preocupado comigo, para ficar tranquilo, que eu estou muito de boa mesmo. Eu gostei muito de participar desse processo eleitoral. E o futuro a Deus pertence, né? Vamos fazer a parte nossa. Um forte abraço a todos. Obrigado pelo tempo, senhor presidente. Na sequência, a palavra, o vereador Tiago Beca.
Boa noite, nobres. Boa noite, presidente. Boa noite às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e nos escutam pela AMB FM. Em primeiro momento, quero parabenizar os candidatos, né, como a maioria dos nobres o fizeram, ao Rodrigo e a Bia, ao Rogério e o Fernando, a Rafaela e a Priscila, e ao Mota com o Lambari, que foram eleitos. Meus parabéns, que Deus abençoe aí essa nova caminhada que vai ser. Pego a fala do Felipe, que tem que ter uma comunicação com a Câmara para podermos aprovar os projetos, conversar, ter um diálogo melhor. Quero cumprimentar o parceiro João Tomé. Estou feliz também que estará conosco esse restante de mandato aí. E queria deixar aqui registrado aqui a moção de pesar, queria subscrever junto com o nobre. Dona Maria foi minha aluna por 6 anos lá em Piramboia. E deixo meus pesos na família aí, que eu não pude estar presente nesse momento. Obrigado pela fala. Boa noite a todos. Palavra com o vereador Bia. O vereador Antônio Marcos, o Marquinhos Batista. Senhor presidente, encerrou a palavra livre. Muito obrigado. Antes de dar o 10 minutos de intervalo, eu queria também solicitar a autorização do nobre para assinar com vocês a moção. Com licença. Claro, senhor presidente, se todos quiserem, está à disposição. Obrigado, viu? 10 minutos de intervalo. Seguindo para a ordem do dia, matéria do Executivo. Está em primeira discussão o projeto de lei número 26/2021. Está em discussão. Projeto de lei 26/2021 altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal número 2202/21 para aumentar o número de cidadãos que podem ser beneficiados pelo programa AMB Mais Feliz e suplementa a ficha número 020202, Fundo Municipal de Assistência Social, número 08244000311025, 3.390.48. Outros auxílios financeiros pessoas físicas. Está em discussão. Está em primeira votação o projeto de lei número 26/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em segunda discussão o projeto de lei número 26/2021. Está em discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 26/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Matéria do Legislativo. Está em primeira discussão o projeto de lei número 20/2021. Está em discussão. Projeto que revoga a Lei Municipal número 1720, de 6 de dezembro de 2007, e dispõe sobre a denominação da Estrada Municipal AHB 164 e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente, esse projeto é de minha autoria, de autoria do vereador João Tomé, e trata-se da rodovia João Clemente de Almeida, que nós gostaríamos de dividi-la por conta de uma homenagem que nós gostaríamos de prestar ao ex-prefeito Rui Ferreira de Souza, e também pelo fato desta rodovia, desde
quando foi dado o nome até hoje, não constar placa com o nome de João Clemente de Almeida no trecho que nós entendemos que deveria ser o nome do ex-prefeito Rui Ferreira de Souza, que inclusive foi em sua gestão que conseguiu asfaltar esse trecho, ligando a rodovia Prefeito Antônio José Pinto, que ajudou muito o distrito de Piramboia. E, inclusive, todos nós lembramos que quando a nossa estrada, a rodovia Prefeito Antônio José Pinto, do trecho de Anhembi até a Rondon, estava em estado ruim, grande parte da população de Anhembi e de outras localidades desviava para ir para Conchas ou para outras cidades por Piramboia, justamente por conta desse asfalto, que foi da época do ex-prefeito Rui Ferreira. Então, por esse motivo que nós não queremos diminuir a homenagem ao João Clemente de Almeida, que também foi uma pessoa importante para o distrito, mas deixar ela dividida. De Piramboia a Capuava, onde já existem as placas, vai continuar como João Clemente de Almeida, e de Piramboia, vindo para Anhembi, ao encontro da rodovia Prefeito Antônio José Pinto, nós gostaríamos que ficasse Prefeito Rui Ferreira de Souza. E nós contamos com a aprovação dos demais colegas também. Muito obrigado. Obrigado. Está em primeira votação o projeto de lei número 20/2021. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em segunda discussão o projeto de lei número 20/2021. Está em segunda discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 20/2021. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 54/2021. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o requerimento número 54/2021. Está em discussão. Senhor presidente, esse requerimento aqui é da minha autoria, junto com o vereador Bia, o Marquinhos Paulino, Marquinhos Batista. Acho que todos aqui tiveram a oportunidade de ver essas filmagens. A gente foi surpreendido alguns dias atrás. Alguém, que eu até agora também não sei quem que filmou, acompanhando 2 caminhões do município de Anhembi com terra, levando até o município de Piracicaba. Então é interessante, é importante a gente saber o que está acontecendo, o que foi de fato que aconteceu ali, até para a gente poder esclarecer a população que ficou, uma boa parte da população ficou questionando nós vereadores sobre o que estava acontecendo. Então esse requerimento nesse sentido, para pedir esclarecimento sobre o fato. Obrigado, presidente. Obrigado. Está em votação o requerimento número 54/2021. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência da moção de pesar número 10/2021. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão a moção de pesar número 10/2021. Está em discussão. Está em votação a moção de pesar número 10/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão a ata da 15ª sessão ordinária realizada em 23/8/2021. Está em discussão. Está em votação a ata da 15ª sessão ordinária. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária,
no dia 18/10, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.